se propõe a ser um parceiro, ajudar o diretor técnico com suas decisões, tá? E também informar ele das diferentes atividades que o Conselho fiscaliza e propõe, como corregedoria, questões jurídicas, volta e meia tem chegado para nós, né? Então, o objetivo desse curso é exatamente isso, dar informações ao diretor técnico para que ele melhor exerça a sua atividade. Já adiantando, a gente deve promover agora, nesse semestre ainda, um curso avançado para diretor técnico, aprofundando muitas questões, né? Um curso um pouquinho maior, um pouquinho mais prolongado, né? Dando mais informações, né, para as pessoas que executam essa tarefa. E por último, eu queria convidar todos os senhores, as senhoras, né, a comemorar os 70 anos do CRM que a gente está preparando agora, semana que vem, dia 6, sexta-feira, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul estará comemorando 70 anos de atividade. Somos o terceiro Conselho de Medicina do Brasil. Né? Então, já convido a todos, tá? E já em primeira mão, já convido no dia 5, na quinta-feira, às 14 horas, todos os médicos do Rio Grande do Sul estão convidados para uma sessão na Assembleia Legislativa, né, em homenagem ao Conselho Regional de Medicina. Muito obrigado pela participação dos senhores, das senhoras nessa jornada. Tá? Espero que ela seja muito frutífera para todos e já coloco, né, eu e o próprio Conselho à disposição de todos os senhores para o que precisarem. Muito obrigado, um bom seminário, uma boa jornada. Eu vou passar a palavra, quem vai comandar a sessão hoje é o Dr. Carlos Isaia, que ele é nosso corregedor, né, e já foi presidente com larga experiência, né, nessa atividade. Mas eu de pronto passo a palavra para a nossa advogada, a doutora Vanessa também, né, que muito tem nos ajudado e tem bastante experiência nessa área da direção técnica. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham aqui de maneira presencial, aqueles que estão de maneira remota. Inicialmente, gostaria de parabenizar os senhores pelo interesse e no conhecimento e veremos que, considerando a responsabilidade desse cargo de diretor técnico, a busca do conhecimento nessa área nada mais é do que prevenção de possíveis problemas futuros. Inicialmente, antes de começar a minha apresentação, que vai ser sobre a responsabilidade jurídica do diretor técnico, fui instada pela diretoria só para fazer um breve resumo do que é o CREMERS, do que é o Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina, assim como os demais conselhos de fiscalização profissional, é uma autarquia federal criada por lei e tem como função precípua a fiscalização do exercício ético da medicina no território nacional. E neste poder-dever de fiscalização, o CREMERS, então, tem a prerrogativa de investigar e de julgar possíveis infrações éticas cometidas por profissionais médicos. Quando o Conselho de Medicina toma conhecimento de uma infração ética, a primeira providência é abrir uma sindicância, onde vai ser produzida, né, vai ser feita como se fosse uma investigação preliminar, e se nessa sindicância forem encontrados indícios de infração ética, vai ser aberto um processo ético profissional que pode culminar, né, no caso de condenação, na aplicação desde uma advertência confidencial até mesmo a suspensão ou a cassação do registro profissional. Bem, feita essa introdução, quanto à responsabilidade jurídica do diretor técnico, eu gostaria inicialmente, antes de começarmos a conversar, que os senhores, se possível, apontassem a câmera do celular para o QR Code, os que estão aqui presencialmente, né, para o QR Code que vai aparecer aqui na nossa tela, e os que estão online,
o nosso setor da TI vai mandar o link ali no chat. Eu gostaria que os senhores apontassem, então, entrassem no link e respondessem a questão que vai aparecer ali para os senhores responderem, que vai ter muito a ver com o que nós falaremos aqui. Eu vou deixar aqui um tempinho na tela e daqui a pouco eu vou passar para a TI, porque a gente vai formar um word cloud aqui. Laura, acho que pode passar, porque só temos pouca gente presencial aqui, então vamos ver se alguém já mandou a sua resposta para a pergunta. Vamos aguardar um minutinho. Ressalto que a resposta ela é anônima, tá? Só vai aparecer ali, não aparece o nomezinho, só a resposta. Bom, vamos voltar à apresentação, depois a gente chama de novo, enquanto o pessoal preenche. Antes de iniciar, então, é importante a gente fazer a diferenciação entre o diretor técnico e o diretor clínico. Tenho certeza que os senhores já sabem a diferença, mas considerando, né, a semelhança na designação, achei importante fazer essa diferenciação. Ambos os cargos estão previstos lá na Resolução 2147 de 2016 do CFM, e o diretor técnico, então, ele é contratado pelo hospital, cabe a ele assegurar as condições adequadas de trabalho, a boa prática médica, ele é o principal responsável pelo exercício ético da medicina na instituição, e ele vai, então, supervisionar todos os setores técnicos da instituição de saúde. Já o diretor clínico, ele é o representante do corpo clínico perante o corpo diretivo da instituição, tá? Então, ele vai ter que ser eleito de maneira direta, pelo voto direto, secreto dos seus pares, e ele vai fazer essa interlocução entre o corpo clínico e a direção da instituição. Feita, então, essa diferenciação, temos aqui o decreto 20.398 de 32, que, apesar de antigo, foi recepcionado com força de lei pela nossa Constituição, que prevê que nenhum estabelecimento de hospitalização ou de assistência médica, pública ou privada, poderá funcionar sem ter um diretor técnico. E qual é a importância disso? É que, independentemente do tamanho dessa pessoa jurídica ou dessa empresa, desde uma pequena clínica até um grande grupo hospitalar, ele vai precisar contar com um responsável técnico, que vai ser o profissional que vai responder perante o Conselho de Medicina, perante o Ministério Público, perante o Judiciário e perante as autoridades sanitárias. A gente tem aqui um modelinho do termo de compromisso de responsabilidade técnica. Quem já assumiu ou quem está na função já conhece ele, porque entregou ele assinado aqui no Conselho. E a partir da entrega desse documento aqui no Conselho, então o médico se torna o principal responsável. E é importante dizer que o Conselho Regional de Medicina, como fiscalizador da ética médica, naquela pessoa jurídica, a fiscalização vai se dar justamente na pessoa do responsável técnico. A partir da assunção dessa função, o responsável técnico tem a obrigação de manter os dados da pessoa jurídica aqui no Conselho atualizados. Por exemplo, mudança de nome, mudança de endereço, cancelamento ou suspensão das atividades daquela pessoa jurídica. E, muito importante, informar ao Conselho no caso de desligamento da função. Isso é uma situação bem recorrente aqui, tá? De muitas vezes o responsável técnico ser instado a se manifestar, inclusive ter contra si aberto uma sindicância, um processo, por exemplo, e ele alegar, não, mas eu não era mais o responsável técnico. Só que se isso não está formalizado aqui, ele vai ter que dar as explicações e talvez venha a se incomodar de alguma forma. Então, no caso de afastamento da função, ressaltamos aqui a importância de comunicação imediata ao Conselho, independentemente de encerramento de contrato de trabalho, de distrato de algum contrato, informe ao Conselho, formalize esse pedido e aí a pessoa jurídica vai ser instada a apresentar um substituto para a função. Importante referir que esses dados cadastrais que o diretor técnico tem a obrigação de manter atualizados junto ao Conselho,
Mais recentemente, agora é tudo eletrônico pelo espaço do diretor técnico. Nosso setor operacional, se tiverem qualquer dúvida, pode ajudá-los, né, como mexer nessa ferramenta, mas então está tudo informatizado de uma maneira muito mais fácil, não precisa vir presencialmente até o conselho. Antes de nós entrarmos especificamente nas atribuições do responsável técnico, eu gostaria de falar rapidamente sobre os critérios para o registro, ou seja, quem que pode ser diretor técnico, tá? O primeiro ponto importante a ressaltar é o exercício presencial. Muito obrigada, senhor corregedor. Ser servida pelo corregedor não é para qualquer um. O exercício presencial da direção técnica, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse requisito, uma espécie de perguntas e respostas ao final, mas a resolução do CFM, então, exige, até pela carga de responsabilidade por todas as atribuições, que o exercício seja presencial. Recebemos muitas vezes dúvidas do tipo, eu posso morar num município e exercer a direção técnica numa entidade de outro município? Bom, não tem um critério objetivo que defina isso, mas dentro da razoabilidade e análise do caso concreto, se for possível o exercício presencial, sim. Se dificultar, aí já fica complicado. Só é permitido assumir a direção técnica em no máximo 2 instituições, salvo se a pessoa jurídica é de caráter individual. E aqui, por exemplo, a criação de uma ERELI, né, uma empresa de responsabilidade individual de responsabilidade limitada, muitas vezes profissionais médicos criam esse tipo de pessoa jurídica para prestar o serviço pessoal, e aí, nesse caso, não vai se aplicar ali, não vai entrar nesse limite de 2 instituições. No caso de clínicas que prestem serviços, que anunciam prestação de serviços numa única especialidade, o diretor técnico vai ter que ser especialista naquela área. E no caso de policlínicas que prestem serviços em mais de uma especialidade, o diretor técnico não vai precisar ter nenhuma especialidade, mas vai ser obrigação dele se assegurar de que o corpo clínico conste de médicos especialistas em todas as áreas anunciadas pela pessoa jurídica. Aqui nós temos 2 artigos do Código de Ética Médica que podem ser imputados ao médico em função do exercício da direção técnica, tá? O primeiro deles é o artigo 17, eu vou ler com vocês aqui. Ele diz que é vedado ao médico deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federais e Regionais de Medicina de atender às requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado. Então, é aquilo que nós já falamos, né? A partir da assunção dessa função pelo médico, é ele que vai ser responsável. A fiscalização da pessoa jurídica vai se dar na pessoa do diretor técnico. Então, se a pessoa jurídica for instada a dar algum tipo de explicação, a tomar alguma providência, por exemplo, pelo nosso setor de fiscalização, quem tem que responder e quem tem que ser proativo é o diretor técnico, sob pena de, então, ter aberta contra si uma sindicância, um processo ético em virtude de infração ao artigo 17, e nós veremos aqui que a responsabilização do diretor técnico, via de regra, ela vai se dar justamente por uma omissão, né? Então, a gente fica bem claro isso aqui no artigo 17, porque ele seria responsabilizado por deixar de cumprir ou deixar de atender uma requisição do Conselho. O outro artigo do Código de Ética Médica que o diretor técnico pode vir a incidir em virtude justamente do exercício dessa função é o artigo 19, que diz que é vedado ao médico deixar de assegurar, como investido em cargo ou função de direção, os direitos dos médicos e as demais condições adequadas para o desempenho ético profissional da medicina. E aqui, então, trago não só para fins de prevenção desse artigo específico, mas a necessidade do diretor técnico de realmente, além de evitar esforços para cumprir com as suas obrigações legais, mas também documentar da forma que for possível, por e-mail, por mensagem, por ofício, mas realmente deixar documentado ali os esforços que ele tomou para regularizar as situações que porventura aparecerem no dia a dia do exercício da função. A resolução CFM 2147 de 2016, que para quem já exerce o cargo, ou para quem deseja exercer o cargo, é de leitura obrigatória, ela não é uma resolução longa, vale realmente a pena vocês lerem. Mas ali no artigo 2º, parágrafo 3º, tem um rol que eu acho que são 26 incisos, tá?
onde constam os deveres do diretor técnico. Quando vocês lerem, vocês vão perceber que são incisos bem amplos, tá? E que justamente pela sua amplitude, eles revelam a atenção que o diretor técnico tem que ter para cumprir as disposições ali. Eu grifei alguns para nós comentarmos, mas novamente reitero a importância da leitura deles, tá? Então, são deveres do diretor técnico: zelar pelo cumprimento das disposições legais em vigor, assegurar condições dignas de trabalho e meios indispensáveis à prática médica, assegurar o funcionamento das comissões de ética médica. E o inciso 4º, certificar-se da regular habilitação dos médicos perante o Conselho de Medicina, bem como a sua qualificação de especialista. A gente comentou no início, né, a questão de policlínicas, contar o corpo clínico com especialistas nas especialidades anunciadas. Então, tem aqui a atribuição do diretor técnico verificar se está sendo cumprido. Lembro de um caso em que o paciente ligou para a clínica, pediu neuropediatra, eu acho que era a especialidade. A secretária disse: sim, temos um neuropediatra, encaminhou para o atendimento. Foi feito o atendimento. Depois de muitos atendimentos, a mãe da criança que foi atendida viu que, na verdade, consultou no site do CFM, do próprio CREMERS, que não se tratava de um especialista, né? Ele, médico, nunca se anunciou como especialista, mas a informação dada pela pessoa jurídica era de que havia um especialista. Quem teve que responder, que dar explicações, foi o diretor técnico, tá? Então, muito importante observar o inciso 4º. Os incisos 5 e 6 também são muito importantes. É dever do diretor técnico organizar a escala de plantonistas, zelando para que não haja lacunas durante as 24 horas de funcionamento da instituição e tomar providências para solucionar a ausência de plantonistas. Então, havendo problemas, havendo lacunas no plantão, é obrigação e dever do diretor técnico reorganizar essa escala e, em última instância, até mesmo ele mesmo pessoalmente assumir o plantão se não encontrar substituto. E aqui, novamente, lembrando a importância de se documentar, né, todas as providências tomadas sempre. Outros incisos que eu achei importante ler aqui com os senhores: inciso 13, assegurar que os médicos que prestam serviços no estabelecimento obedeçam ao regimento interno, assegurar que as pessoas jurídicas que atuam na instituição estejam regularmente inscritas no CRM. E quanto a esse inciso especificamente, a gente pode citar aquele caso da criação de uma empresa individual para prestação de serviços pessoalmente pelo médico, até a hipótese, por exemplo, de uma terceirização de um serviço dentro de um hospital. A atribuição de verificar se aquela pessoa jurídica está regularmente inscrita no conselho é do diretor técnico. Não contratar médicos formados no exterior sem registro nos conselhos de medicina. Quanto às obrigações, e vou ressaltar de novo a necessidade, a importância da leitura de todos os incisos, só comentamos rapidamente aqui alguns, mas da leitura desses que nós fizemos brevemente aqui, nós verificamos então que a responsabilidade do diretor clínico, via de regra, ela vai decorrer justamente de uma omissão, de não observar. Então é importante que todos os atos sejam sempre documentados para que depois, caso ele tenha que dar alguma explicação, ele esteja ali amparado em algum tipo de prova, né? Então fica aqui até o nosso conselho jurídico, assim, né? Para quem for assumir essa função. E no artigo 3º, nós temos não um dever, mas um direito do diretor técnico, tá? O artigo 3º da mesma resolução diz: é assegurado ao diretor técnico o direito de suspender integral ou parcialmente as atividades do estabelecimento assistencial médico sob sua direção, quando faltarem as condições funcionais previstas na norma e na resolução 2056 de 2013. Essa resolução 2056 de 2013 é aquela que prevê os requisitos de funcionamento dos mais diversos tipos de pessoa jurídica prestadora de serviço médico. Nunca vi uma medida drástica como essa acontecer no tempo que estou aqui no Conselho, mas verifica-se que a responsabilidade do diretor técnico é proporcional também no sentido de que é um direito importante, né? Um direito drástico que tem que ser tomado, né?
ser tomado juntamente com o setor de fiscalização do Conselho de Medicina. E, por fim, dúvidas frequentes que nós recebemos ali, principalmente no setor jurídico. Achei interessante compartilhar com os senhores, talvez seja a dúvida que vocês estejam aí querendo perguntar. Já vamos ver, então. O diretor técnico pode residir em um município diferente do local onde exerce a função? Nós já comentamos, né? Essa limitação de município ou de quilometragem não existe, mas no caso concreto tem que ser possível o exercício presencial e acredito até que o diretor técnico que tenha realmente noção do tamanho da sua responsabilidade não vai querer estar distante da entidade onde ele exerce a função. No caso de ausência de plantonista, deve assumir pessoalmente o plantão? Também já respondemos, a resposta é sim, ele é o responsável por não existir lacunas no plantão. Recusa terapêutica. No caso de uma recusa terapêutica pelo paciente e objeção de consciência do médico assistente, o paciente recusou o tratamento e o médico, então, não se sentiu mais confortável para prosseguir com aquele tratamento. Ele comunica ao diretor técnico e é a responsabilidade do diretor técnico substituir, apresentar um médico substituto para que não haja interrupção do tratamento do paciente. E, por fim, quanto à terceirização, os diretores técnicos dos estabelecimentos contratantes e contratados são corresponsáveis por todos os aspectos éticos e técnicos vinculados ao objeto de terceirização. Então, se, por exemplo, a entidade hospitalar terceirizou determinado serviço, o diretor técnico do hospital, ele tem que continuar alerta, continuar vigilante, porque ele ainda é corresponsável juntamente com o diretor técnico da empresa contratada para determinado serviço. Quanto à responsabilidade jurídica, então, acho que são essas as minhas considerações. Estou aberta a eventuais dúvidas que os senhores tenham, desde já agradecendo a presença de todos, desejando uma boa noite e um bom curso a todos. Pode prosseguir. Boa noite a todos. Eu me chamo Carlos Isaia Filho, sou ginecologista obstetra, ex-corregedor, ex-presidente e atual corregedor aqui do nosso conselho. Diretor técnico. Me recorda, há poucos dias atrás, um colega me ligou e disse: olha, Isaia, o que tu acha de ser diretor técnico? O que eu preciso ter? O que eu preciso ser para ser um diretor técnico? Eu disse a ele: olha, primeiro, muita coragem. Segundo, tempo disponível. Terceiro, bom relacionamento com a administração do hospital ou da clínica e um excelente relacionamento com o corpo clínico, diretor clínico. Basicamente, essas seriam as condições primárias. E talvez a mais importante de todas é que você leia a resolução, porque ali diz tudo o que um diretor técnico deve ser. Pode passar o primeiro slide, por favor? Ora, eu desconheço resolução do Conselho Federal de Medicina que tenha um embasamento tão grande em leis e em resoluções, seguinte, e citações que estão à base, seguinte, por favor, que são a base de toda a resolução. Por favor, o seguinte. Seguinte, por favor. Notem que essa resolução CFM 2147 de 2016 tem alicerces muito sólidos. Olha, se o diretor técnico consegue ler bem e tem tempo para ler bem a resolução 2147,
eu aconselho também que, ao longo do seu mandato, ele tenha conhecimento também de todo esse alicerce que tem a resolução. Porque são citações e resoluções importantes, que são a base de tudo. Ora, qual a ligação entre corregedoria do Conselho e direção técnica? Olha, o diretor técnico é a nossa base naquela instituição, juntamente com o diretor clínico. Qualquer denúncia, qualquer citação que chega aqui no Conselho de pacientes ou de colegas, a primeira pessoa que nós vamos ouvir é o diretor técnico. Doutor, o que está acontecendo? Isso de fato ocorre, ocorreu? Por que aconteceu? Quais foram as dificuldades? Qual é a veracidade que tem essa denúncia? Qual é a temporalidade que ela tem? Esse é o nosso contato. O diretor técnico, juntamente com o diretor clínico, são as duas pessoas nas quais nós também nos alicerçamos frente à denúncia e frente às situações que muitas vezes ocorrem. Com isso, eu estou dizendo que o diretor técnico tem que saber tudo o que acontece dentro do seu ambiente hospitalar. E buscar soluções frente a possíveis problemas ou possíveis dificuldades. Por quê? Porque o diretor técnico tem que dar condições para que o corpo clínico possa trabalhar, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista técnico e, principalmente, sob o ponto de vista de condições de trabalho. Seguinte, por favor. Ora, a doutora Vanessa foi brilhante em colocar os aspectos mais importantes relacionados à resolução. Eu vou colocar alguns deles, nos quais seriam aqueles que mais, na sua falta, na sua deficiência de atitudes, mais levam a denúncias aqui no Conselho. Que vem a ser o artigo 2. O diretor técnico, nos termos da lei, é o responsável perante os conselhos, autoridades sanitárias, Ministério Público, Judiciário e demais autoridades pelos aspectos formais do funcionamento do estabelecimento assistencial que represente. Então, notem que é muito amplo essa gama de responsabilidades, certo? E eu posso dizer a vocês que talvez um dos órgãos mais atuantes, um dos órgãos que nós mais recebemos denúncias aqui no Conselho, é via Ministério Público. Porque hoje, o paciente que se sente mal atendido ou não bem atendido, ele sai do atendimento, sai da unidade hospitalar ou da clínica, a primeira coisa que ele faz é na primeira delegacia de polícia que tem, e faz uma denúncia. Faz um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência vai para o Ministério Público e de lá chega até o Conselho. Então, nós vamos saber qual é a instituição, qual é o hospital, qual é a clínica, e vamos saber qual é a veracidade daquela denúncia, certo? Junto ao diretor técnico ou ao médico que está sendo denunciado. Seguinte, ora, uma outra questão muito importante, o artigo, também no artigo 2, inciso 2, assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, visando o melhor desempenho do corpo clínico e demais profissionais de saúde, em benefício da população, sendo responsável pelas faltas éticas decorrentes de deficiências materiais, instrumentais e técnicas da instituição. Eu confesso que eu fico assim muito chateado, muito deprimido, muito triste quando o nosso setor de fiscalização aqui do Conselho
vai até uma entidade, um hospital ou uma clínica, e volta lá com uma série de pendências, uma série de situações que foram encontradas na fiscalização, nas quais não estão de acordo com a boa prática médica e com a boa medicina. E a gente fica perguntando, vem cá, o que esse diretor técnico está fazendo lá? Porque é ele que tem que responder. Qual é a função da fiscalização? A única função da fiscalização aqui do Conselho é ver se o médico, ou os médicos, ou aquele corpo clínico naquela entidade se está tendo condições de trabalhar. Sem condições não se trabalha bem, não se trabalhando bem, nós estamos trabalhando com saúde, nós estamos trabalhando com vida, e aí as coisas ficam muito complicadas. Ao passo que a responsabilidade aumenta muito. Doutor, como às vezes a gente vê, pois é, a gente está com essas dificuldades, eu estou pedindo para a administração, já faz 6 meses, já faz 1 ano e não recebo. Doutor, denuncie, ou saia, mas não permaneça nesta situação de ver que, de fato, existem problemas. Eu não estou dando, como diretor técnico, condições para que os médicos e os pacientes e os demais membros da equipe de saúde e vejam a responsabilidade do diretor técnico não é somente em cima de médicos, é em cima de todo o contexto de saúde, médicos, enfermeiras, auxiliar, nutricionista, fisioterapeuta, limpeza e por aí vai. E tem que ter condições. Ele é responsável, sim, como vocês verão a seguir. Seguinte. Ora, um outro detalhe importante que reza a resolução, que a doutora colocou muito bem, é a questão da habilitação. Olha, pessoal, o que a gente está recebendo de denúncias de pacientes que estão consultando em clínicas que se chamam clínicas de... me ajuda, Vanessa? Clínicas sociais, que colocam lá profissionais com várias especialidades e que, na verdade, aqueles colegas não têm aquela especialidade, ao menos registrada aqui no Conselho. Então, diretor ou diretora técnica, veja o que está acontecendo com o seu corpo clínico. Se o doutor João, que é endocrinologista, de fato tem registro no Conselho de Endocrinologista. Se a doutora Maria, que está lá como psiquiatra, se de fato ela tem registro aqui no Conselho, RQE, que nós chamamos como psiquiatra. E cuidem, principalmente os colegas que vêm via pessoa jurídica. Isso é muito importante. O diretor técnico é responsável, sim, para que garanta que todos os profissionais do seu corpo clínico, de fato, sejam profissionais habilitados. Seguinte. Ainda no artigo 2, parágrafo 5º, esse é um dos maiores problemas que a gente tem aqui no Conselho. Organizar a escala de plantonistas zelando para que não haja lacuna nas 24 horas de funcionamento da instituição. Aqui no Conselho, um horário fatídico é entre as 7 da manhã e as 8. Por quê? Porque muitas vezes nós recebemos telefonemas, e geralmente vem para o presidente ou para o corregedor: doutor, eu estou aqui, acabei meu plantão, mas o meu substituto não vem, o que eu faço? Fale com o diretor técnico. Ele é o responsável. Se ele não tem alguém para assumir a falta de um plantonista, ele vai ter que assumir.
Então, é muito importante, diretores técnicos, que se cuide muito bem as escalas de plantão e ter sempre um stand-by para a situação específica. Porque se eu tenho lá um plantão de neurologia e o diretor técnico é um ginecologista, fica muito difícil. Mas é a única forma que se tem de suprir de uma forma emergencial até que se consiga um profissional da área daquele plantão. Mas não esqueçam, o diretor clínico é o responsável em tentar resolver essa situação, certo? Sob hipótese alguma, um colega que, no término do seu plantão, ele possa abandonar porque não vem o substituto. Agora, você sabe, muitos colegas de hoje saem de um plantão e assumem outro, num outro local, e existe toda essa problemática que todo mundo já conhece. Seguinte. Então, reza a 2147 que o diretor técnico é o responsável e é ele que precisa tomar providências para solucionar a ausência de plantonistas ou a falta. Seguinte. Ainda no artigo 2º, parágrafo 10º, cumprir no que não for atinente à organização dos demais setores assistenciais, coordenando as ações e pugnando pela harmonia intra e interprofissional. E agora, antes de vir para cá, recebi uma denúncia de um hospital que está em guerra entre os médicos e o corpo da enfermagem. E aí? Vou falar com quem? Com o diretor técnico. Essa denúncia não deveria chegar até aqui, porque isso são coisas, são aspectos que são muito claros dentro da estrutura e que tem que ser solucionado dentro da estrutura antes que esses aspectos tomem um volume maior, vazem de dentro da estrutura e aí o problema se torna muito grande. A capacidade de percepção do diretor técnico tem que ser importante, tem que ser válida, tem que ser atuante, certo? Para que ele possa ver como as coisas andam. E aquilo que eu disse inicialmente, o diretor técnico não é só cuidar de médico, tem que cuidar de toda a estrutura, certo? Para que tais situações não ocorram, certo? E que possam ser solucionadas, principalmente as crises, no início, no momento ideal que se possa ter uma solução mais rápida e melhor. Nós não estamos numa crise de funcionários numa fábrica. Nós estamos com uma crise de profissionais de saúde dentro de um hospital ou de uma clínica. E aí a situação é muito mais importante, certo? E muito mais preocupante. Seguinte. Eu diria que, me desculpem, aqueles que atuam junto com as personalidades jurídicas, mas um dos grandes problemas que nós estamos encontrando, certo? Aqui no Conselho são as PJs, as personalidades jurídicas, certo? E aqui eu chamo a atenção. Toda pessoa jurídica que trabalha em saúde tem que ter registro aqui no Conselho. E que, para que tenha registro aqui no Conselho, ele tem que ter um diretor técnico também. E aí, pessoal, a interação, a integração entre o diretor técnico de uma instituição com o diretor técnico daquela pessoa jurídica que está atuando dentro do hospital, ela é fundamental. Não que vá um ficar com menos atribuições ou menos responsabilidades que o outro. Não, as responsabilidades são as mesmas. E aqui eu chamo a atenção, principalmente quando vocês têm pessoa jurídica atuando na instituição de vocês,
Vamos ver a capacidade e o registro dos profissionais de especialidade que vêm através da pessoa jurídica. Se de fato são colegas que têm registro de especialista aqui no Conselho, para que possam atuar dentro daquela especialidade na qual eles se propõem. E um cuidado muito grande. Não se isentem de responsabilidade e não transfiram responsabilidades do diretor técnico da instituição para o diretor técnico da pessoa jurídica. Porque nós, Conselho, frente a uma denúncia desse tipo, nós primeiro queremos ouvir o diretor técnico da instituição. Assim como ele tem também o poder de chegar e dizer, olha, essa pessoa jurídica tem uma série de problemas que nós já detectamos, não pode. Troquem profissionais. Então, a atuação é muito grande e o cuidado nestes casos é maior. Até porque uma prática tem nos mostrado a mudança, a troca de instituições de personalidade jurídica em saúde é muito grande. Muitas vezes você tem lá uma PJ atuando num hospital e dali 3, 4 meses você vai vendo, não é mais aquela, é outra. O que exige esse cuidado maior. Seguinte. E aqui nós voltamos exatamente no término da palestra da doutora Vanessa. E eu quero também formalizar isso, assim como a Vanessa fez, da melhor forma possível. Se eu estou atuando como diretor técnico, estou solicitando providências junto à administração, e essas providências que não estão sendo atendidas e que estão botando em risco o trabalho do hospital ou da clínica, denuncie. Denuncie para o Conselho. E se acharem que esta falta, essa deficiência é tão grave que bote sim em risco, feche. Vocês têm poder para isso como diretor técnico. Por quê? Porque manter aquela situação é risco para a população. É risco para a equipe de saúde. É a medida mais extrema? Claro, sem dúvida. Mas é uma medida que, se tornar necessário, tem que ser atuada. Não cabe a nós, fiscais, na nossa fiscalização do Conselho, ter que ir lá naquela clínica ou naquele hospital, fazer uma fiscalização e recomendar uma interdição ética. Quando isso acontece, nós já temos falha do diretor técnico. Porque é ele que vai ter que responder todas as exigências que a fiscalização aqui do Conselho, como vocês verão na palestra a seguir, vai ter que responder o porquê que aquela situação estava daquela forma e assim por diante. Então, cuidem. Se não está bem, vamos tentar resolver. Se não está conseguindo resolver, nos comuniquem. Certo? Comunique ao Ministério Público, comunique a quem vocês acharem de direito, certo? E se mesmo assim o risco continua, interrompam o atendimento, fechem o atendimento. Ah, mas eu vou perder meu cargo. Ótimo, perca seu cargo, mas não prejudique a sua carreira. E notem que, para terminar, ser diretor técnico não é cargo honorífico. É muito trabalho. É muita coragem e é muito tempo que tem que se ter para poder exercer esse cargo. Era isso que eu queria colocar, a gente se coloca à disposição de vocês, certo? Daquilo que for preciso. A corregedoria está sempre aberta, nós estamos aqui sempre pela parte da tarde, aqui no Conselho. Liguem, perguntem, se a gente puder ajudar vocês no bom desempenho, nós estamos aqui, assim como está também a fiscalização, assim também que está o nosso presidente, doutor Carlos, certo?
Nós temos que fazer um trabalho compartilhado da melhor forma possível. Gente, muito obrigado. Bom, se tiver alguma pergunta que eu possa resolver, porque eu vou ter que me ausentar mais tarde, nós estamos à disposição e a seguir nós vamos ter o intervalo. Ah, tudo bem? Perfeito, acho que o pessoal quer o cafezinho. Então, agora o intervalo? Tá, então 10 minutinhos, 5 minutinhos? Tá? 15 minutinhos, intervalo então. Boa noite. Eu queria pedir para o pessoal da informática e ajeitar a imagem, porque o slide está aparecendo ao contrário, está espelhada a imagem. A gente não consegue ler nenhum slide que foi passado. Por favor, consegue consertar isso? A gente pode enviar também depois. Nós estamos providenciando e também nós vamos ter, para todos vocês, a gente vai encaminhar os slides que foram passados. E o vídeo também, vai ter vídeo. Perfeito. Obrigado.
É uma analisação nova, ela entrou em... Só bloquear o meu. Ela entrou em vigor em 1º de agosto de 2021 e ela tem o intuito de proteger os nossos dados. Quando a gente fala dados, são... Antigamente, quando a gente pensava assim, nossa, o pessoal está com o meu CPF, então podem abrir uma conta no banco, alguma coisa assim. Então, hoje em dia, a gente vai um pouquinho além disso. Né? A gente já está pensando em dados sensíveis. Dados sensíveis é tudo que possa constranger ou gerar algum tipo de discriminação com as pessoas. Então, a gente tem lá que, no conceito do LGPD, hoje em dia, principalmente na área médica, quando a gente tem o paciente entrando nessa clínica, enfim, fazendo uma consulta, esse paciente vai dar, além dos seus dados de identificação, ele vai dar dados sensíveis, que é onde ele mora, o que ele está sentindo, qual é, daqui a pouco, religião, cor, enfim, coisas. Isso são todos dados sensíveis, a gente tem que considerar isso. Sempre que nós formos, a partir desse momento que a gente faz essa coleta de dados, a gente tem que sempre pensar que, se eu for, eu tenho a guarda desses dados. Então, a partir desse momento que eu tenho a guarda desses dados, eu tenho que pensar que proteger esses dados. Quando eu falo proteção de dados, eu falo desde um ataque hacker, um vazamento da minha base, e isso é muito, muito clássico, né? Mas, por exemplo, um exemplo bem fácil que eu gosto de jogar. Vocês têm uma lista de pacientes, vocês fazem uma comunicação durante um mês, aniversário, alguma coisa assim, e esse paciente não consentiu em receber essa notificação. Ele não disse, não, eu não quero receber os e-mails de vocês. Mas a tiazinha do cafezinho que gosta muito dele, tem ele lá na base, a tiazinha do cafezinho foi lá no dia do aniversário e mandou um e-mail do domínio de vocês. Então, assim, na verdade, a gente está infringindo porque ele não consentiu nessa comunicação. Né? Então, a gente tem que sempre se atentar que o fato só da guarda dos dados não é só restringir a área de TI. Aquele guarda que nossa TI tem um firewall, tem um backup, tem uma fita, tem um servidor, tem tudo guardadinho,
A gente tem que saber que as pessoas têm hábitos, que esses hábitos têm que ser aculturados e a gente tem que cuidar muito disso. Então, fica dessa. Quando a gente fala LGPD, a gente sempre tem que pensar assim: LGPD, tudo eu tenho que ter consentimento. Eu tenho que ter o consentimento que eu tenho os dados dessa pessoa e eu também tenho que ter a possibilidade de dizer para ele assim: não tenho mais os seus dados. Então, eu, Ricardo, se eu chegar no Cremeres e dizer assim: olha, eu quero que apaguem todos os meus dados, eu tenho que ter a rastreabilidade desses dados e assim, ok, eu apaguei o Ricardo da vida do Cremeres, não tenho mais nenhuma informação tua aqui dentro. Então, a gente tem que mapear os nossos processos, entender em que momento a gente está fazendo essa coleta de dados, né? Seja na marcação da consulta, seja na hora de fazer prontuário eletrônico, seja de fazer a cobrança da fatura, mas a gente tem que ter essa rastreabilidade e saber todos os pontos para que, se necessário, a gente consiga buscar e reunir todas as informações que a gente tem referente a esse paciente, ou até mesmo o colaborador da clínica, né? Então, alguns conceitos da LGPD que a gente possa ver, assim, dado pessoal. Pessoal são aqueles nossos dados básicos, RG, CPF, onde eu moro, todos os meus dados básicos. Os dados sensíveis, como eu já comentei, se torna, a gente entra nessa seara que, assim, tudo que possa gerar algum tipo de discriminação é um dado sensível. E aí a gente vai numa larga estrada. O consentimento, como eu já comentei, a gente sempre tem que ter um consentimento formal. Então, se eu entrar na clínica, fiz o meu prontuário, fiz a minha consulta, e no final diz assim, posso usar o teu e-mail para te mandar a fatura? Posso usar o teu e-mail para te mandar uma comunicação de aniversário? E esse uso tem que ser específico para isso. Se eu pegar o e-mail dele para mandar uma comunicação de aniversário e mandar uma promoção, então, legal, não é bacana isso. Eu estou dando uma comunicação na qual ele não me deu consentimento para isso e eu posso ser penalizado por isso. A tutela da saúde. A tutela da saúde, hoje a gente já tem, na área da saúde, a gente já tem as legislações do CFM, do CRM, enfim, a gente já tem uma série de normativas que regem o sigilo do paciente por conta dos dados que a gente já guarda dele. Né? Então, a LGPD veio a corroborar com isso, principalmente na área do prontuário médico. Então, quando a gente pensa no prontuário médico, não só no eletrônico, naquela empresa que a gente contratou, mas também no prontuário de papel. Daqui a pouco, está descrito toda a vida do paciente e está em cima da mesa da secretária ou de algum outro administrativo exposto esse dado do paciente. Então, a gente também tem que lembrar disso. Dado sensível, ele não é só digital, ele também é físico. Consultas de prontuários médicos, aqui é o que eu já comentei, a gente tem toda uma legislação, uma normativa já antes da LGPD, a LGPD já veio complementar isso, e o que fica na nossa área médica é basicamente assim, se nós já tínhamos isso na nossa cultura, a gente tem que aprimorar, e quando eu falo em aprimorar, vocês como diretores técnicos, vocês têm que questionar os times de TIs de vocês, assim, olha, hoje nós temos as melhores práticas de TIs, o que a gente tem de backup, o que a gente tem de firewall, quando eu falo firewall, é um equipamento que é a nossa porta de corta-fogo. Firewall para dentro de casa seria a rede interna. Firewall para fora de casa é a internet da rua. O firewall é o equipamento que faz efetivamente a nossa segurança, né? Ele faz uma negociação ali e bloqueia a nossa entidade de ataques de hackers, de vazamentos de dados, enfim. Então a gente tem que estar muito tranquilo que a TI está tentando fazer as melhores práticas possíveis para se respaldar disso. Então, vamos pensar numa grande empresa de seguros ou de convênio, daqui a pouco, se ela tiver um ataque hacker, imagina quanto de dados vão ser vazar ali, CPF, nome, endereço, qual a fatura, o perfil da pessoa, consultas que teve. Então, assim, é uma coisa absurda. Se a gente começar a pensar nisso, a gente meio que dá uma apurada. Então, a dica que eu fico aqui para vocês, diretores técnicos, é conversem com os times de TIs, vocês
perguntem para eles se a gente está conseguindo aplicar as melhores práticas. Hoje não é uma questão de tanto investimento, obviamente, quanto maior a tecnologia, maior o investimento, mas a gente tem que pensar em segurança. Né? A gente consegue ter uma segurança com uma segurança estável, talvez com um investimento não tão alto assim. Tá, já na boca. Já acredito que agora eu já esteja melhor. Já devo ter preparado o lado, certo? Qualquer coisa, por favor, me avisem. Quando a gente está falando também quando a gente está falando em segurança da informação, a gente também tem que lembrar, principalmente os autores técnicos, relembrar os colegas de que existe compartilhamento dessas informações. Então, eu mesmo, vou pegar um caso particular. A minha mãe é tratada por uma junta médica. São 4 médicos que atendem ela. Esses 4 médicos conversam entre eles sobre o caso dela. Muitas vezes por WhatsApp, muitas vezes por troca de e-mails, muitas vezes por algum dispositivo entre eles. O importante é que o médico e vocês, principalmente autores técnicos, busquem sempre meios seguros para isso. Né? Porque são informações sigilosas que muitas vezes, daqui a pouco o paciente não está sabendo que vocês estão daqui a pouco conversando com outro colega sobre o caso dele, né? E isso se acaba vazando, vamos supor, perdeu o seu celular, e esse celular tinha uma conversa sobre o paciente X, esse paciente X daqui a pouco é um paciente com visibilidade na mídia, e isso acaba vazando. Então, isso pode ser uma exposição e gerar uma grande dor de cabeça. Nas considerações finais, o que eu tenho para deixar para vocês? Basicamente, as instituições de saúde a gente já tem há muito tempo uma normativa quanto a sigilo de dados, mas a gente tem que olhar, vocês como diretores técnicos, têm que olhar o time de TI e se resguardar, mais uma vez, que é tudo da melhor prática. Quando eu falo melhor prática, eu não digo o maior investimento, mas eu digo que, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem clássico. Temos, na instituição de vocês, tem 15 colaboradores, 2 foram demitidos. O pessoal de TI, que é responsável, eles estão indo lá no momento que houve o desligamento desses colaboradores. Restringiram os acessos, cortaram os acessos deles, tiraram as pastas ou acessos até mesmo físicos a coisas que eles poderiam buscar. Então, assim, por quê? Porque a gente tem essas pessoas têm acesso à informação. E quando já fala em acesso à informação, a gente não está falando só de um hacker lá fora, a gente pode estar falando de um colaborador que está interno na nossa empresa, na nossa instituição, e se a gente não tem uma boa prática, a gente vai acabar incorrendo num problema, né? numa falta ou numa brecha que pode ser uma dor de cabeça futura. Demais, eu aconselho que vocês pensem em backups sempre, tendo aí os nossos últimos eventos de invasões, pensem em backups físicos e backups online. Qual a diferença? Para a gente ser bem rápido. Um backup online é subo um arquivo dos meus dados para a nuvem, ou tenho um banco de dados, eu espelho esse banco de dados em outro lugar. Isso é um backup online. Um backup físico. Backup físico é eu pego essa base de dados que eu tenho, copio num HD externo ou em alguma unidade de informação física, desconecto desses equipamentos que eu tenho da minha rede online e deixo dentro de uma gaveta, dentro da sala de algum diretor, levo para algum lugar, coloco em algum cofre. Por que disso? Porque um backup online, a gente vai ter a intrusão de um hacker ou de alguém que vai ter acesso a esses dados. Dependendo do nível de comprometimento, os próprios dados que estão online, que vão ser copiados para a nuvem, já vão com essa informação criptografada ou afetada. E numa cópia de backup offline, que a gente chama, física, por mais que tenha um gap maior, 5 dias, 15 dias, 1 mês, essa informação ela vai ser copiada e vai estar íntegra em algum lugar físico. Então, isso é uma boa prática que pode ser revista, não tem um custo muito grande, né? Mas que num problema de vazamento de dados ou de intrusão, rapidamente se consegue voltar ao cenário anterior com um dano relativamente baixo.
né? Basicamente, a apresentação de LGPD era isso. A ideia do conselho é que, ao futuro, a gente vai explorar muito esse tema, né? A gente vai montar cartilhas mais específicas, né, doutora? Que temos uma comissão trabalhando forte nisso, em que vai trazer boas práticas para a área médica, efetivamente. Mas a minha participação nesse curso é muito mais para levantar o tema e dar algumas dicas para que a gente consiga já colocar o tema em discussão entre todos. Obrigado, boa noite. E agora a gente segue com o Dr. Geraldo. Seguimos com o Dr. Geraldo, coordenador da fiscalização, que vai fazer a apresentação para vocês. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Geraldo Jotes. Eu sou conselheiro coordenador do Departamento de Fiscalização e da CODAME aqui do CREMEAS. A ideia do departamento nesses últimos 20 meses, seguindo a orientação da nossa presidência, é que a fiscalização seja muito educativa. A gente sabe que ninguém gosta de ser fiscalizado, a gente sabe que ninguém gosta de receber a visita do conselho, as cartas do conselho, mas isso faz parte, né? Os conselhos profissionais foram criados com os órgãos fiscalizadores e judicantes, né? E até por ser professor universitário, a gente acredita muito que a fiscalização venha a somar, né? E tem certeza que os colegas diretores que agem na esteira da correção pensam da mesma forma, né? E nós estamos aqui à disposição semanalmente daqueles diretores que tiverem dúvidas em algumas questões que vão ser colocadas pelo nosso médico fiscal sênior, doutor Mário Sanai. Nós ficamos à disposição. É só entrar em contato com o Departamento de Fiscalização, marcar uma vinda aqui, nós esclarecemos dúvidas, enfim, naquilo que precisa ser respondido. Se o prazo é pequeno, peçam dilação de prazo, a gente aumenta o prazo, né? Tem várias questões que são muito bem analisadas e a gente consegue chegar a um bom termo, né, com os órgãos que são fiscalizados por nós. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue resolver tudo na primeira demanda, né, e demandamos novamente a instituição com outros ofícios, e na medida que a gente vê que a instituição não fica no que a gente chama de uma inércia, ou seja, tenta resolver as questões, a gente vai dando prazo para que as questões sejam realmente resolvidas, sejam solucionadas. Então, deixo à disposição o Departamento de Fiscalização, a CODAME está para mudar, o CFM está para lançar uma nova resolução sobre a CODAME, a resolução já tem mais de uma década, é a 1974 de 2011, tem coisas que não vão mudar, como a foto do antes e depois, né? E a gente nem entra na questão de que porque outras categorias profissionais pode o antes e depois, o Conselho Federal de Medicina não acredita que não é adequado esse tipo de questão de mostrar o antes e o depois, por exemplo, de um tratamento de estética, ou de plástico, ou dermatológico, enfim. Então, isso certamente continuará a ser cobrado pelo Departamento de Fiscalização. Assim que sair a nova resolução do CFM, que a gente espera que nos próximos 2 ou 3 meses saia, a ideia é a gente fazer pequenos encontros também, tentando dar um enfoque mais nas questões das mídias sociais, que a gente acredita que as mídias sociais são importantes
mas quando não são usadas adequadamente, elas causam prejuízo, não só ao colega que é intimado pelo conselho, mas à sociedade, à imagem da medicina, né? A gente preza por uma boa medicina, né? O conselho, ele luta por uma medicina, vamos dizer, com alto valor agregado, né? A gente não está aqui questionando vamos dizer, a questão funcional, essas questões que são vistas pelo sindicato, mas sim da qualidade, da infraestrutura com que é desenvolvida a medicina no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Vou passar de imediato a palavra ao doutor Ossanay, nosso médico fiscal sênior, que vai falar as questões mais específicas da nossa fiscalização. Doutor Ossanay. Obrigado. Boa noite, eu sou Mário Ossanay, médico fiscal do Conselho. Podemos passar a primeira imagem, por favor? O Departamento de Fiscalização do CREMERS, ele é composto por um grupo de conselheiros. O conselheiro coordenador é o Dr. Geraldo Pereira Jatz, e atuam também o Dr. Marcos André dos Santos e o Dr. Carlos Leonardo Tremeia. Próximo. O grupo de fiscais, somos todos médicos, todos com alguma especialidade. Eu sou o sênior, por estar aqui já há 16 anos. E temos mais 4 outros médicos fiscais, doutora Priscila Forlaneto Vieira, doutor Vinícius Ordakovski de Oliveira, doutora Luísa Cipriano Volpato, doutora Priscila Schenkel. Todos os médicos fiscais são admitidos por concurso público. No time administrativo, nós temos a Patrícia Aline de Sena Pereira, que é a supervisora, Adriana dos Santos e Rafaela Schneider Chardong são as secretárias, e temos 2 estagiárias, a Bianca Schilling-Schida e a Mariana Dulce Chimendes Rissetti. Essa é a equipe, então, do Departamento de Fiscalização. Dando as boas-vindas, então, a todos que participam do curso, agradeço a audiência e a presença, e a gente vai trazer algumas informações bem objetivas sobre a dinâmica, o procedimento da fiscalização. Próximo, por favor. Há algumas resoluções do Conselho Federal, elas são marcos históricos na questão da fiscalização. Embora os conselhos todos de fiscalização tenham surgido com esse atributo, né, de fiscalização, disciplina e regramento, as fiscalizações elas eram realizadas conforme a experiência, as características de cada estado, e a partir de 2013, com a publicação da 2056, houve uma padronização, digamos assim, dos procedimentos de fiscalização, começando pela instituição dos departamentos de áreas específicas nos conselhos de medicina para essa atividade. Todas as resoluções do Conselho Federal e as resoluções do Conselho Regional são as referências para a nossa atuação como médicos e também a nossa referência para a nossa atuação na fiscalização. Ou seja, quando se fiscaliza, se busca entender a dinâmica da assistência e ajustar conforme as regras vigentes. No nosso caso, as regras éticas. Nós sabemos que a nossa atividade está subordinada a regras que são as leis e os decretos, as portarias ministeriais, principalmente da área sanitária, mas a fiscalização do Conselho ela tem o seu alcance específico nas normas éticas. Então, a 2056 eu diria que é o eixo principal da questão da fiscalização. Por favor. A 2153 ela atualizou o anexo daquela primeira resolução. Neste anexo estão os roteiros de vistoria. Então, à medida que se vão criando roteiros para vistoria, fica mais fácil até para o médico que está lá no seu estabelecimento entender quais são os quesitos, quais são os critérios que são usados para fiscalizar. Muitas situações ainda existem sem um respectivo roteiro, então a gente tem que ler a resolução e entender o que está acontecendo. Para
um grande número dos ambientes, a maioria dos ambientes que nós temos hoje, já existem roteiros. Então, esses roteiros ajudam. O próprio médico pode entrar no site do CFM, baixa essa resolução, ali vai estar esse anexo, que é o Manual de Vistoria e Fiscalização. Ele é muito objetivo, é sim ou não, e aí a pessoa vai entendendo, né? Porque quando ele diz ali que é essencial ou obrigatório, e se a pessoa olha na sua própria clínica ou no seu hospital e vê que aquilo ali está respondido como não, ela já sabe, olha, eu tenho que tomar uma providência, tenho que adotar para que eu consiga essa regularidade. Próximo, por favor. Existem outras resoluções que a gente traz que são relevantes para que se entenda, por exemplo, as competências de cada membro da equipe de fiscalização. A 2214 de 2018, ela diz ali quais são as competências do conselheiro, dos médicos fiscais e do grupo administrativo, né? No conselho nós não temos agentes fiscais, nós temos uma equipe administrativa que dá todo o suporte da parte administrativa, e com isso a gente consegue entender, porque vocês vão perceber que durante uma vistoria os médicos fiscais não vão fazer juízo de valor, não vão responder questões específicas, porque eles não têm essa competência. Eles não podem gerar um precedente ou de fazer alguma observação que seja específica do processo fiscalizatório, justamente para não prejudicar essa fiscalização. Eles vão perguntar se tem ou se não tem, ou vão, né, confirmar com o médico ou com quem estiver acompanhando se aquela situação já era de conhecimento do responsável técnico, mas nunca a gente vai dizer, olha, que bonita essa clínica, ou que horrível essa clínica, que isso aqui eu nunca vi igual. Fazer esse tipo de comentário vocês não vão ouvir dos fiscais, porque, né, muitas vezes a gente até diz, olha, nós não queremos responder justamente para que você tenha a oportunidade de ler a resolução e saber a resposta. A gente diz, nós como médicos sabemos a resposta, o senhor também tem condições, então a gente informa a resolução. Toda vez que existe algum parecer formal do CFM ou do CRM, a gente também pode referir, porque não é uma opinião pessoal nossa, né? A gente não está emitindo um juízo de valor, a gente está disponibilizando uma informação formal. Adiante, próximo, por favor. A Resolução 1980 de 2011, ela dá todas as instruções para as questões de registro de pessoa jurídica ou do estabelecimento. Então, ela explica qual é o papel do responsável técnico, quando que tem que ter, se ele não é mais o responsável, que ele tem a obrigação de comunicar para que ele seja substituído. Então, essa resolução ela ajuda muito para que o responsável técnico entenda o processo, como que funciona do registro, né, do cadastro do estabelecimento, quais são as informações que ele tem que trazer, e ela segue vigente, então. Próxima, por favor. A 1974, a anterior, por favor, é a resolução atual vigente sobre a publicidade, né? Como o Dr. Geraldo já comentou, o Conselho Federal de Medicina ele vem revisando essa norma, essa resolução, já fez vários eventos, inclusive durante a pandemia, eventos remotos, para a discussão desses temas, né, a mudança da forma como o médico divulga o seu trabalho, divulga o seu estabelecimento, ele se comunica, ajustando então esta resolução para uma situação mais atualizada. De toda forma, existe um decreto-lei que é de 1942, que é o 4113, e ele rege a propaganda de médico. Então, enquanto o decreto não for modificado, a maior parte das normas ou das regras que constam na 1974, elas seguem mantidas, porque a norma, a resolução, ela está subordinada, ela é inferior a um decreto ou a uma lei. Então, não tem como a resolução ser, por exemplo, mais liberal do que a lei. A lei tem esse poder, né? Ela determina, e o que é vedado por lei segue vedado em resolução. Então, mesmo que venha uma nova resolução, ela não vai conseguir, por exemplo, autorizar aquilo que já é proibido por lei. Próximo, por favor. A 2147, a gente se diz que é o livro de cabeceira do diretor técnico. Ela foi publicada em 2016
e ela tem ali quais são as obrigações, essencialmente as obrigações do responsável técnico. Eu vi que o doutor Isaia já comentou vários desses artigos, é importante que eles sejam de conhecimento do responsável técnico, porque, como o doutor Isaia falou, não é um título honorífico, não é uma exaltação dos seus méritos, mas é essencialmente responsabilidade. Ele assume a responsabilidade por coisas que muitas vezes ele nem imagina, né? Porque perante o Conselho de Medicina é o que está aqui na resolução, mas perante as demais autoridades a responsabilidade se estende ainda mais, porque ele é o principal responsável. O decreto 2931, ele também é dessa época, 1930 e poucos, 40, ele diz ali que nenhum estabelecimento de assistência médica pode funcionar sem ter um profissional habilitado ao exercício da medicina no Brasil como principal responsável. Ou seja, quando nós temos um estabelecimento de assistência médica, o responsável técnico assume perante o Conselho de Medicina a responsabilidade dos aspectos éticos. Mas, pelo decreto 2931, ele assume todas as demais responsabilidades. Isso ele precisa saber. Então, se ele segue as normas éticas prevêem que ele siga a lei e as normas sanitárias. Então, se ele seguir tudo, ele fica ok com tudo. É o artigo 21 do Código de Ética que diz ali que é vedado ao médico desobedecer tanto a legislação quanto as normas sanitárias. Então, ele ao assumir isso, ele já está ciente de que ele abraçou um grande número de responsabilidades. Próximo, por favor. A 2170, ela é bem recente, ela é de 2017, ela é específica para as clínicas médicas de atendimento ambulatorial, que é um grupo de estabelecimentos bastante numeroso também. São tanto essas clínicas populares, né, que tem vários profissionais ali atendendo, quanto as clínicas onde atuam vários profissionais como proprietários. Então, tem características diferentes, mas as exigências que se aplicam são as mesmas. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma dessas resoluções, justamente porque, à medida que se lê, a pessoa vai se identificando com a sua função ou com o seu estabelecimento e vai percebendo. Nestas resoluções todas que a gente cita, tem ali obrigações e vedações. O que devo fazer e o que eu não posso fazer, né? Então, apenas como exemplo, para as clínicas médicas de atendimento ambulatorial, ficou especificado ali uma coisa que já está constante em outros documentos, que diz o seguinte, que na clínica médica de atendimento ambulatorial eu só posso fazer procedimentos que tenham reconhecimento pelo Conselho Federal. Então, todas aquelas situações em que o procedimento é considerado experimental, ele tem que se ajustar às questões experimentais, né? CEP, CONEP, Comissão de Ética em Pesquisa, etc. Então, isso é muito importante quem é responsável por uma clínica, nessas, por exemplo, que tem uma rotatividade muito grande de médicos. Ele precisa conhecer um por um e saber o que eles estão lá fazendo. Próximo, por favor. O Código de Ética, né, que é a nossa referência, está na Resolução 2217 de 2018, então já é uma versão atualizada desse código. Normalmente, quando saem as versões atualizadas, elas não têm mudanças muito significativas. Na verdade, elas são referendadas aquelas situações que já estão consagradas e, eventualmente, se faz um ou outro ajuste, tanto que há muitos anos os artigos seguem praticamente a mesma numeração. Próximo, por favor. Então, no processo de fiscalização, as nossas vistorias, elas são geralmente sem um aviso prévio, né? A gente não comunica antecipadamente, por quê? Para que a gente possa retratar a realidade do estabelecimento. Nós sabemos que se a gente avisa com antecedência, ou situações irregulares podem ser suspensas temporariamente naquele momento, ou necessidades que são já antigas do estabelecimento podem ser saneadas de uma maneira cenográfica, por exemplo, e aí a gente sai e não encontra. Então, por esse motivo, não se avisa antecipadamente. Antes de fazer a vistoria, esse estabelecimento ele já está sendo vistoriado, porque a gente olha todas as bases cadastrais, CNPJ, CNPJ e a publicidade. Então, tudo aquilo que estiver
em rede mundial de computadores, outdoor, folhetos, panfletos que nós tivermos acesso, a gente já vai ter verificado antes mesmo de o estabelecimento. Isso nos dá muito mais consistência, inclusive, na verificação daquilo que é anunciado em relação àquilo que nós identificamos no local. A equipe está sempre identificada, né? A gente usa tanto o nosso crachá quanto uma carteira grande com o brasão, para que as pessoas identifiquem e saibam quem são essas pessoas, quem são esses fiscais. O Conselho ele não tem agente fiscal, nós somos 5 médicos fiscais, então, o Conselho já recebeu ligações dizendo, essa pessoa está dizendo que é fiscal de vocês. A gente sabe quando não é, já avisa, né? Mas estando identificado, e a gente tem os nossos nomes, então, sempre informados, vai ser fácil de perceber que essa pessoa não é fiscal do Conselho. Geralmente a gente está com o carro logotipado na porta, a gente sempre traz, né, o máximo de informações possíveis que permita essa identificação. Inclusive, a gente passa permanentemente a vistoria com as 2 identificações sempre exibidas, porque se trocou a pessoa que está nos acompanhando, a gente entra num outro ambiente, nós fazemos questão de mostrar que a gente está ali numa visita formal. Próximo, por favor. Preferencialmente, a gente pede a presença do responsável técnico, mas, por óbvio, quando ele não está presente, a gente pede que ele seja comunicado e que ele nomeie alguém que possa acompanhar a vistoria, ou se ele puder se deslocar e comparecer, melhor ainda. A preferência é sempre que ele acompanhe a vistoria. Mas, se ele está em viagem ou está em algum procedimento, ele nomeia alguém e tão logo ele possa comparecer, ele comparece, ou não, se for impossível, ele vai receber esse relatório detalhado, né? Sempre se faz uma reunião preliminar com as pessoas que estão ali presentes, expondo o motivo da vistoria, esclarecendo sobre a dinâmica dessa vistoria, onde se pretende percorrer, sobre as fotos, né? O Ricardo falou ali da LGPD, a gente sempre informa que as fotos são necessárias para traduzir aquele momento, mas a gente vai colocar tarjas no rosto para não identificar. Os prontuários a gente fotografa, da mesma forma a gente coloca tarjas que não permitam a identificação da pessoa, porque o nosso interesse é a forma de preenchimento, é o que está ali anotado. Ali, novamente, trazendo a informação, que nós não emitimos esse juízo de valor para não constranger, muitas vezes para não aumentar o ambiente de conflito, mas existem situações em que nós não podemos nos omitir. Então, se nós identificamos uma situação em que tem um risco para as pessoas, isso cai por terra e a gente vai avisar. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos que são muito singelos. Quando a gente olha, talvez a gente nem perceba, mas nessas 2 situações nós já temos histórico de morte cerebral e de praticamente uma amputação. Foi maca sem a proteção lateral, nós fomos num hospital do interior, e cair, né? Nós sabemos de uma situação em que um cirurgião, ele praticamente teve a sua mão utilizada por um bom tempo porque ele tentou segurar para que não caísse em alguém. Então ele colocou e ficou presa contra a parede. Ele, infelizmente, continuou operando, mas passou um bom tempo com esse problema. E se isso cai numa criança, por exemplo, ou cai numa pessoa idosa, as consequências podem ser muito graves. Então a gente sempre avisa, olha, essa situação não pode ficar, então vocês providenciam ou uma guarda lateral, ou colocam um leito para aquela pessoa que está sem a guarda lateral, e para os cilindros a mesma coisa, a gente diz, olha, já providencia as correntes ou os carrinhos para que isso não fique aqui. Próximo, por favor. Nós utilizamos roteiros padronizados, isso diminui muito a questão subjetiva. É muito fácil nós determinarmos que uma situação está adequada ou não, quando já tem uma norma que diz isso não pode ou isso deve acontecer. Então a gente coloca sim ou não. O roteiro é o mesmo que está lá na
na 2153, então fica fácil para quem está acompanhando também a vistoria, né? Esse manual de vistoria e fiscalização, que é o anexo, então, da 2153, que é anexo da 2056, ele é permanentemente revisado pela Comissão para a Reformulação do Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil. Somos 14 pessoas, eu faço parte desde o final de 2019, e aqui eu trouxe a imagem para mostrar que nós atuávamos presencialmente. A última reunião foi justamente em março de 2020, e que ao longo da pandemia nós tivemos então as reuniões mensais, às vezes até 2 a 3 reuniões no mês, para aprovar, para gerar, criar e homologar roteiros de vistoria. À medida que esses roteiros de vistoria vão sendo aprovados pela comissão, eles ingressam, então, no software que a gente utiliza nos nossos tablets durante a vistoria. E a resolução vai sendo atualizada também em função dessa disponibilidade. Então, hoje nós já temos roteiros para os hospitais, para os serviços de urgência e emergência, tanto pré-hospitalar, hospitalar, como pré-hospitalar móvel. Temos para essas clínicas de atendimento ambulatorial. Para clínicas de hemodiálise, a gente já está no processo de aprovação, e assim vai. Cada vez que nós nos reunimos, é aprovação de roteiro e discussão dos que ainda são necessários. Próximo, por favor. Essa é só uma tela para mostrar como é o layout do nosso software atual, né? Então, a gente tem ali o quesito é por ambiente. Eu sei que não dá para ler, né? Mas é para vocês entenderem só o layout, né? Então, ali no título, a gente tem um ambiente, nesse caso é um consultório geral, indiferenciado, e aí os requisitos. Todos os requisitos que têm um asterisco vermelho, eles foram considerados obrigatórios pelo Conselho Federal de Medicina. Então, se eu marcar não, ele vai gerar uma irregularidade, um apontamento. Se marcar sim, ele não aparece como apontamento. Tudo que tem um asterisco azul é uma recomendação, é uma situação que seria recomendável, mas que não caracteriza uma irregularidade. Próximo, por favor. Então, a gente vai preenchendo os roteiros ao longo da vistoria. Próximo, por favor. Então, a gente tem vários roteiros para ambientes, para prontuário, para publicidade. Próximo. E aí, voltando um pouquinho, por favor. Não, próximo. Fica aqui caracterizada a dinâmica da vistoria, que nós explicamos, então, em cada vistoria. A gente vai olhar os ambientes, a área física, a disposição dos equipamentos, a disponibilidade, né, de medicamentos, os materiais, a gente revisa os prontuários, se faz uma análise de como são os fluxos, se o estabelecimento oferece recursos de segurança para reanimação, no caso de realizar algum procedimento que tenha esse risco, se tem alguma retaguarda, quem é a referência. E a nossa ênfase durante a vistoria é o ato médico, né? A questão da segurança, da confidencialidade, da privacidade e aquilo que os nossos códigos permitem ou proíbem. Então, é muito objetivo o que se faz nesse tipo de vistoria, mas é muito detalhado. A gente precisa ver prontuário, a gente precisa conversar, precisa entender qual é a característica do estabelecimento. Por favor. Quando finalizada a vistoria, o próprio tablet já gera um relatório, né? Usando os quesitos que estão ali definidos, ele gera esse relatório, a gente revisa e aí a gente submete então ao conselheiro coordenador. É ele que lê o relatório no primeiro momento e decide se esse relatório foi aprovado, se tem alguma inconsistência e encaminha. Esse relatório, então, ele é sempre encaminhado para o responsável técnico, para que ele tenha conhecimento do que foi visto, e se considera sempre um prazo razoável para que ele se manifeste, dizendo o que ele fez em relação àquelas irregularidades. E aí é muito importante para quem está como responsável técnico entender o seguinte: o relatório ele é feito por médicos para médicos. Então, a resposta que se espera do responsável técnico é que ela venha embasada nos termos médicos. Quando eu delego para um advogado, por exemplo, já aconteceu do advogado dizer que o ato fiscalizatório era nulo, que os quesitos não procediam, etc, etc. Tudo bem, ele tem esse direito, essa possibilidade, só que daí ele sai da fiscalização, porque nós não vamos discutir aspectos jurídicos, e ele vai fazer uma discussão jurídica com o departamento jurídico do Conselho, não tem problema nenhum.
O único problema é que o responsável técnico ele não entendeu que ele vai ter que responder em algum momento, né? Porque aquela parte jurídica que vem, tudo bem, ela pode esticar o prazo, pode trazer alguma discussão por algum tempo, mas, objetivamente, o que se viu na vistoria é o que diz respeito à medicina. E aí quem vai responder sobre a medicina é ele. A melhor resposta que ele pode dar é atuando, né? Resolvendo as situações. Inclusive, se ele tem alguma situação que precisa de prazo, o doutor Geraldo já manifestou isso, o Conselho nunca recusou dilatar prazo, porque a gente sabe que ele está tentando resolver, né? Então, dessa forma, o Conselho ele é sempre um aliado do responsável técnico na busca das condições mínimas para ele poder trabalhar. Muitos responsáveis técnicos, inclusive, dizem isso. Com o relatório, eu posso ir lá na diretoria, na provedoria ou nos sócios e dizer, olha, eu preciso disso. Então, o relatório é um documento fundamentado para que ele possa regularizar essa situação. Existem irregularidades que são graves, que colocam em risco as pessoas. Aí, nessa situação, a gente não tem condições de ficar dando mais prazo, né? Aquilo que a gente já mostrou ali durante a vistoria, de ter um prazo, muitas vezes, imediato. Existem outros prazos que são normatizados. Então, por exemplo, a resolução da publicidade, a 1974, ela diz que tem situações que não podem passar de 30 dias, porque aquela publicidade pode gerar um dano, né? Pode expor não só a categoria médica, mas a própria sociedade a algum risco que muitas vezes ele é de difícil dimensionamento, de difícil mensuração. Mas então, para essas situações, o Conselho vai dizer, olha, para isso vocês vão ter um prazo de 72 horas, para isso um mês, e para isso a gente pode ir dilatando. Mas, para cada situação, né, a gente pode alongar o prazo. Para cada situação é uma análise específica. Próximo. O relatório ele chega para o médico responsável técnico nesse formato, é o formato padrão, né, no Brasil inteiro, onde vem a identificação e os quesitos que foram verificados, quer atendidos, quer não atendidos. Próximo, por favor. Ao final do relatório constam as irregularidades, elas vêm agrupadas e com a fundamentação. Então, ele vai dizer, olha, tem esse problema e tem essa e essa base normativa. A nossa base normativa principal sempre é o Código de Ética. Depois vem as resoluções pertinentes e, se existem portarias do Ministério, resoluções da Anvisa, leis, decretos, elas vão estar junto, até para a pessoa entender de onde surgiu, né, a base desse apontamento. Próximo, por favor. Então, quando o médico responsável técnico demonstra a adoção dessas medidas, pode não ser todas, mas aquelas mais relevantes e que colocavam em risco o ato médico, se pode, o conselheiro, o coordenador pode determinar o arquivamento do processo de fiscalização. Se ele não regulariza, determina a continuidade do processo de fiscalização. O que significa? Ele pode precisar de uma nova vistoria, ele pode ter um novo prazo para se manifestar e adotar situações, mas isso, em paralelo, não impede, por exemplo, que se determine o processo de interdição do estabelecimento, onde ficaria vedada a atividade médica pelo risco que se considera ali presente. Então, independente da resposta do médico responsável técnico, o mais importante é que o estabelecimento assegure a segurança e a privacidade do ato médico. Ele pode ter o prazo aumentado, mas ele pode ter o prazo aumentado e o estabelecimento não poder atender por um período a parte médica até que ele garanta essa regularização. Então, os prazos e a situação, se eles forem suficientes para garantir essa regularização, ok. Caso não seja, a gente vai precisar, então, que o Conselho determine essa interdição, que é um processo bastante radical, digamos assim, mas necessário. Todas as vezes em que houve alguma interdição, a fundamentação ela era muito clara, né, de que havia um risco muito inequívoco para a saúde e para a vida. Próximo, por favor. Muito obrigado. Eu espero ter trazido para vocês pelo menos um panorama do que é a fiscalização e seguimos então à disposição.
Muito obrigado, doutor Sanai. Antes de terminarmos, alguma pergunta? Acho que tinha uma pergunta no chat. Tem como abrir, por favor? Só estamos aguardando aqui abrir o chat e já vamos responder. É no privado. Eu acho que era o doutor Wagner. Gostaria de fazer a pergunta. A gente pode abrir o microfone para o doutor. Conta aí. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta à sua apresentação. Uma UPA, parte 1, não tem especialista, no caso, pediatra. Em uma situação onde haja um número de atendimento pediátrico grande, existe alguma maneira de conseguir um especialista? O doutor Wagner fez esse questionamento. Doutor Ossanai, por favor. Boa noite, doutor Wagner. Boa noite a todos que nos escutam. A classificação dos portes de UPA, ela diz respeito à questão dos repasses e das habilitações. É uma portaria ministerial do Ministério da Saúde. Para a questão médica, a parte ética que diz respeito aos conselhos, existe a resolução 279 de 2014. Ou seja, o dimensionamento que as UPAs apresentam de médicos, de leitos, etc., pela portaria, é um critério para repasse, para valores que o governo federal vai passar para aquela unidade, a um determinado tipo de assistência. Então, a classificação, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ela diz respeito à população abrangida, ao número de leitos de observação que vão acontecer ali, que vão estar disponíveis, etc. O Conselho, ele não interfere, nem o federal e nem o regional, não interferem nesta portaria, porque é uma questão da relação entre os gestores para repasses financeiros. Na 279 de 2014, vocês vão encontrar ali o dimensionamento para a UPA, né? O dimensionamento do quadro de médicos para a UPA, onde nós estabelecemos, na verdade, quem estabelece é o Conselho Federal, está estabelecido ali a proporção de um médico para cada 8 leitos de observação, dependendo do número de atendimentos de consulta, um médico para até 3 consultas hora, um médico para a sala de reanimação. Então, na pergunta do Dr. Wagner, independente de ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, a característica da assistência é que nos diz respeito. Então, se nessa situação existe um número muito grande de atendimentos pediátricos e não tem o pediatra, e o médico plantonista clínico se vê sobrecarregado, ele pode sinalizar isso para o conselho vai lá verificar, vai identificar as características daquela demanda e pode apontar para o responsável técnico essa necessidade no aspecto ético. E, como somos todos médicos, no aspecto técnico, embora nós não interfiramos na questão do repasse financeiro. Então, para responder, doutor Wagner, a gente precisaria, de fato, saber onde que é essa situação, porque talvez já tenha sido vistoriado e talvez já tenha sido, inclusive, apontada a situação do dimensionamento, ou se ainda não foi vistoriada, o Conselho está à disposição para isso, né? Existem canais em que isso pode ser informado e solicitado. Se o senhor é o próprio responsável técnico, nós podemos lhe subsidiar nesse pleito junto ao gestor, para que a equipe fique
adequada para a sua assistência. Eu espero ter respondido. Muito obrigado, doutora Sanai. Um questionamento a mais? Sim, a referente à prova, o link será enviado amanhã. Sem mais perguntas, muito obrigado pela presença de todos, obrigado aos nossos palestrantes, e um bom restante de semana.